Olá, vamos para a nossa quinta aula do curso de verão Matemática Aplicada à Enfermagem e hoje nós vamos falar sobre os objetivos, conceituar porcentagens, definir razões e proporções, conceituar e aplicar regra de 3 simples. Então nós vamos ficar agora com essa parte da aula definindo razões e proporções. Então, o que são razões? O que é uma razão? É a comparação entre duas grandezas da mesma espécie e forma. Então, por exemplo, quando eu falo que A está para B ou A está para B, eu sempre vou utilizar a divisão desta forma como representação ou utilizando os dois pontinhos. Lembrando que o B, que é o denominador aqui, ó, ele sempre tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque não existe número diferente de zero. Esse valor do numerador nós chamamos de antecedente e o denominador nós chamamos de consequente. E nós vamos ler A para B ou A está para B. Uma propriedade interessante é que nós podemos multiplicar ou dividir ambos os membros ou termos de uma razão por um mesmo número, que o resultado não vai se alterar. Então, eu tenho A está para B. Eu posso pegar o numerador, multiplicar por um número e o denominador pelo mesmo número, ou dividir. Então, essa propriedade, ela vai valer. Vamos ver alguns exemplos? Em uma solução, determinar a razão de 48 ml do medicamento A para 72 do medicamento B. Então, ele quer saber qual é a razão. A razão de um para o outro é que o primeiro está para o segundo. Se o meu primeiro é 48 e meu segundo 72, 48 está para 72. A gente percebe que eles são números que dividem pelo mesmo valor. Eu posso colocar por 2, por 2, por 2, né? Depois por 3. Mas eu já vi que 72 eu divido por 24 e 48 também. Então, eu vou utilizar a propriedade dita anteriormente, dividir os dois valores, antecedente e consequente, pelo mesmo número, que é 24. Usando a calculadora, 48 dividido por 24, 2. 72 por 24, 3. Falei calculadora, mas o mais correto é fazer mentalmente. Aqui também nós temos um exemplo para utilizar essa razão. Numa partida de basquete, Francis fez 15 arremessos, acertando 9 deles. Então, de 15, se ela acertou 9, a gente pode afirmar que errou 6. Nestas condições, calcule, determine a razão do número de acertos para o número total de arremessos de Francis. Então, quantos são os acertos? 9. Num total de quantas jogadas? 15. Aí, então, aplicando a propriedade, tanto 9 quanto 15 eu posso dividir por 3. Então, a razão 9 para 15 corresponde a 3 para 5, dividindo tanto antecedente e consequente por 3. Na letra B, ele diz assim: qual a razão entre o número de arremessos que Francis acertou e o número de arremessos que ela errou? Então, ela acertou, de acordo com o enunciado, 9 arremessos e errou 6 arremessos. Dividindo tanto o antecedente quanto o consequente por 3, nós temos 3 para 2. Então, a razão de acertos para o número de erros é 3 para 2. Nós temos aqui outros exemplos de razões, alguns casos especiais. Por exemplo, velocidade. A velocidade ela é dada pela razão distância sobre o tempo. Então, sempre a velocidade distância sobre o tempo. Eu coloquei algumas informações interessantes aqui e vai nos ajudar a resolver o exercício. Quando eu tenho a minha velocidade, que a unidade vai ser distância medida em metros ou quilômetros, e o tempo em hora ou segundos, se eu tenho quilômetros, tem que ser hora. Se eu tenho metros, eu tenho que ter segundos. E a velocidade, se tiver em quilômetros por hora, e eu quiser transformar em metros por segundo, olha, quilômetros por hora em metros por segundo, basta dividir por 3,6. Se eu tiver metros por segundo e quero transformar em quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Então, aqui nós temos um exemplo. Um carro percorreu a distância de 540 quilômetros em 4 horas. Qual é a velocidade? Então, vamos para a fórmula. A fórmula é
Olha aqui em cima, distância sobre o tempo. Minha distância é em quilômetros e o tempo em horas. Então, a minha velocidade vai ser quilômetros por hora. 540 dividido por 4, 135 quilômetros por hora. Na letra B, ele pediu para calcular no sistema, no SI, Sistema Internacional de Unidades, qual é a velocidade. No Sistema Internacional de Unidade, essa velocidade é em metros por segundo. Se é em metros por segundo, eu tenho quilômetros por hora, eu vou transformar em metros por segundo. O que eu tenho que fazer? Dividir por 3,6. Então, 135 dividido por 3,6 vai ser 37,5, que é a unidade que ele pediu no Sistema Internacional de Unidades, metros por segundo. Outro exemplo. Se um carro faz um movimento de 85 km por hora durante 2 horas e 30 minutos, qual é a distância percorrida? Então, ele me deu a velocidade, que é 85 km por hora. A distância, então, ela é d. A velocidade, então, é 85 km por hora e a distância d. O 2,5 eu tenho porque são 2 horas e 30 minutos. 2 horas e 30 minutos, 2,5. Vou multiplicar, cruzado, distância vezes 1, é igual a 85 vezes 2,5, que é igual a 212,5 quilômetros. Esta foi a distância percorrida. Eu posso mencionar também outra relação, é a escala. A escala é tamanho no papel em centímetros pelo tamanho real, mas eu vou detalhar a densidade, que para a gente vai ser mais útil. A densidade do corpo ela é dada pela massa em gramas e o volume em centímetros cúbicos. Então, eu tenho aqui qual a densidade de um corpo com 6 quilogramas de massa e volume 0,5 litros. Lembrando que eu tenho que ter gramas por centímetros cúbicos. Como ele disse que são 6 quilogramas, então 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. Como eu tenho 6 vezes 1.000, 6.000. Agora, 1 litro corresponde a 1.000 centímetros cúbicos. Eu quero meio litro, então 0,5 vezes 1.000, 500 centímetros cúbicos. Então, vamos para a fórmula. A densidade é igual a massa sobre o volume. A massa 6.000, volume 500. 6.000 dividido por 500 dá 12 gramas por centímetros cúbicos. E daí, então, nós temos alguns exemplos de aplicações de razão.